Oi, agora estão me ouvindo, né? Bem, certo. Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias onde? Tiago, muito bem. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira exposição no livro de Tiago. Antes da gente iniciar o nosso estudo, acho que tem algo muito importante a ser feito. Gostaria de convidar todas as crianças aqui à frente, o Davi, Maria, o Mateus. Pode vir, as crianças. Pode ir mais para lá um pouquinho, para vocês não cegarem. Pronto. Joseph, bora Joseph. Muito bem, as crianças agora elas vão ter... A partir de agora elas vão ter um momento ali em cima, a parte em que elas vão ouvir a palavra de Deus numa linguagem um pouco mais específica para elas. Então, vamos fazer uma oração em favor delas, depois vocês vão e acompanham a tia Fran, ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, pela vida de cada uma destas crianças. Abençoe-as para que elas venham a entender aquilo que vai ser ensinado para elas. Por favor, Pai, ajude cada uma dessas crianças a compreender de modo adequado, de modo exato o Teu Evangelho. Seja com a Fran que vai ensiná-las, dê para ela clareza, confira a ela, Pai, paciência e cuidado para que esta obra com estas crianças seja executada de um modo exato, Pai, de um modo correto que Te agrade. Abençoe, Pai, todo esse momento. Nós vamos ficar aqui em nome de Jesus Cristo. Amém. Então podem ir com a tia Fran devagarzinho, andando com calma, civilizadamente. Isso, muito bem. Então, irmãos, em Tiago, hoje nós vamos começar a exposição deste livro. Hoje nós vamos começar a observar aqui o que Deus ele quis nos dizer por meio do registro escrito aqui que Tiago fez ao escrever esta carta endereçada aos cristãos que estavam dispersos, aos cristãos judeus que estavam dispersos. Eu gostaria de falar inicialmente a respeito de uma palavra que eu acho muito interessante e que eu gosto bastante. Esta palavra é a palavra excelência. Excelência. Segundo o dicionário, essa palavra é a qualidade daquilo que é muito superior. Algo excelente não é comum, não é ordinário, mas é melhor, é o ápice, é o ponto máximo do objeto que é acompanhado por essa palavra. Por exemplo, um jogador excelente, ele está acima da média, ele faz muitos gols e dá muitos dribles, igualzinho, vamos deixar para lá, né? Ontem no Racha a gente ganhou, muito bem. Um ator de cinema excelente é sempre esperado nos melhores filmes, ele é esperado nas melhores séries, ele é um rosto conhecido. Um profissional que seja definido como excelente, ele é sempre mais procurado e recebe uma dose maior de confiança. Mas talvez nos nossos dias, a utilização mais marcante desta palavra excelente seja a ideia que tem muito se popularizado da vida excelente. Em nossos dias, muitos movimentos, principalmente no mundo digital, têm estimulado a busca por uma condição de vida que desafie a normalidade. É comum nós recebermos sugestões de vídeos com títulos como "Faça a diferença", "Saia da mediocridade", "Viva uma vida diferente" ou "5 passos para alcançar o sucesso". Se você navegar no YouTube por algum tempo, não vai demorar para você ser confrontado com pelo menos um destes vídeos ou com um título parecido com esse. A proposta de um curso revolucionário que vai modificar a sua vida, esses movimentos eles afirmam que podem tirar as pessoas de uma zona de conforto e levá-las a uma vida excelente. O grande problema nessa questão é que, em geral, essa propaganda pela excelência recorrentemente aponta para algo vazio, para algo fútil, lá no destino final. Por exemplo, muitos cursos e professores
querem que você saia da mediocridade e consideram que o sucesso nessa missão é a riqueza, a expansão da sua empresa ou o primeiro milhão na sua conta. Mas o que a gente observa na prática é que a gente pode ter todo o sucesso do mundo. Nós podemos ter o mundo aos nossos pés e ainda assim continuarmos vivendo uma vida medíocre, uma vida normal. Nesse sentido, a Escritura nos mostra que só existe uma alternativa pela qual vale a pena de fato viver. Só existe um viver genuinamente excelente. Dentre todas as possibilidades que existem na realidade, só existe um estilo de vida que verdadeiramente desafia a normalidade e se caracteriza como excelente. E esse estilo de vida, ele pode ser resumido em uma palavra. A palavra Cristo. Viver a causa de Cristo, crer, assimilar, entender e praticar o Evangelho aqui nesta vida debaixo do sol é o único modo satisfatório pelo qual um homem pode viver sua vida. Cristo, ele é a única alternativa, ele é o único caminho, ele é a única jornada que leva a um destino de sucesso verdadeiro. Viver Jesus é o único modo excelente de viver. E a vida cristã é a vida excelente. Ainda assim, nós devemos considerar que mesmo na vida cristã existe uma excelência a ser buscada. Mesmo na vida ao lado de Jesus, existe um alvo, existe um propósito, existe uma condição em que podemos nos aprimorar e viver mais intensamente as maravilhas de Deus. Podemos dizer que existe uma excelência dentro da excelência que é a vida cristã. O viver significativo, ele pode ser experimentado de um modo pleno, quando aquele que crê desenvolve uma característica específica em sua vida. Mas o que é isso? Que característica daquele que crê tem esse poder tão intenso de nos levar a viver melhor dentro da fé? Que característica deve marcar tão intensamente o nosso viver, de modo que nós possamos experimentar com efeitos mais potentes o que a causa de Cristo tem a nos oferecer? Qual é a excelência dentro da excelência? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago capítulo 1. E vamos olhar o que diz o versículo 1. Ali, nós obteremos essa resposta. Tiago 1:1. Amém? Muito bem. O texto diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Nosso foco neste estudo estará apenas nas 2 primeiras palavras deste versículo. Muito obrigado, João. Estas palavras são Tiago, servo. Com essas palavras, Tiago, o meio-irmão de Jesus, vocês já aprenderam isso hoje pela manhã, ele responde a questão que a gente está levantando aqui. Ele identifica aqui qual a excelência que deve ser buscada dentro da vida cristã. Ele aqui identifica qual a atitude, qual o objetivo, qual a principal marca daquele que entendeu de verdade o Evangelho. Tiago aqui apresenta o serviço, a servidão, literalmente a escravidão a Cristo, como sendo o objetivo máximo da prática cristã. Para Tiago, ser cristão, ser um bom cristão, ser um cristão que vive a graça de um modo vivo, é sinônimo de ser um servo. Para Tiago, servir a Deus não era meramente aceitável. O serviço para ele não era simplesmente um bom encargo, mas servir a Deus para Tiago é uma obra excelente, é a obra excelente do cristão. Ele não entende isso por não ter tido em sua experiência de vida contato com outros elementos importantes. Ele não está falando isso por ter uma visão limitada, por não conseguir ver o todo. Mas Tiago, ele experimentou
muitos dos elementos que têm sido enfatizados na nossa época, no nosso tempo, como sendo o objetivo da vida cristã. E depois de ter experimentado tudo, a conclusão a que ele chegou foi: a servidão é o que se espera de um salvo. Esta convicção penetrou tão fundo no seu ser que Tiago, mesmo tendo outras atribuições, mesmo tendo um currículo extenso, mesmo tendo outras coisas para falar, ele se apresentou como servo. Para Tiago, no centro da vida cristã estava o serviço, a obra de Deus. Neste sentido, por meio das palavras iniciais aqui de Tiago, nós podemos notar que a excelência dentro da vida cristã é o serviço, a obra de Deus. O que nós temos no contexto dessa passagem é um homem se dirigindo a pessoas que estavam sofrendo, como vimos. Pessoas que estavam com o coração partido. Pessoas que estavam enfrentando um nível elevado de sofrimento, opressão, conflitos e confusões. Esse homem, ele se coloca em uma posição de médico espiritual, de pastor da alma daquelas pessoas. Ele age aqui como uma corda de socorro, e o seu argumento inicial nessa missão tão importante é o fato de ele ser um servo de Deus. As pessoas deveriam ouvi-lo, porque ele era um servo de Deus. A fala inicial de Tiago, além de enfatizar a dignidade da posição do servo, ela ainda deixa claro o quão importante é para alguém servir ao Senhor. Quando Tiago se chama de servo, ele está olhando para a sua vida, ele está olhando para os seus feitos, ele está olhando para a sua posição e colocando tudo isso em uma esfera inferior de importância. Deste modo, a gente pode resumir o ensino dessas duas primeiras palavras na seguinte frase: a excelência na vida cristã, na vida cristã é o serviço. E para a gente compreender isso, nós vamos nesse estudo observar alguns fatos da vida de Tiago. E como estes fatos destacam verdades que provam que alguns elementos que hoje são muito valorizados no nosso meio, na verdade eles deveriam ocupar uma esfera secundária. Eles deveriam ter uma ênfase diminuída, enquanto que o serviço deveria receber uma maior ênfase. De modo claro, neste estudo nós vamos observar a superioridade do serviço, atestada pela observação de 3 provas extraídas da relação entre o que a Escritura revela sobre a história de Tiago e a afirmação que nós vemos nesse texto. Resumindo, a excelência dentro da vida cristã é o serviço. E nós vamos, por meio da vida de Tiago, comprovar esta verdade. Então, antes disso, nós vamos orar. Senhor, por favor, abençoe esse momento de estudo. Abençoe esse momento de pregação da Tua Palavra. Abençoe, Pai, o Teu povo que se reúne aqui, para que ele venha entender com clareza, de um modo vívido, aquilo que o Senhor nos deixou. Essa informação tão importante que o Senhor fez com que fosse registrada aqui. Nos ajude, Pai. É que eu te rogo, em nome de Cristo. Amém. Volta um slide, Gabriel, por favor. Ou Samuel, perdão. Irmãos, basicamente o que a gente vai fazer hoje é isso aqui, nesse estudo. Para ficar bem claro para vocês. As 2 primeiras palavras de Tiago, capítulo 1, são essas. Tiago, servo. A gente vai ver a relação que estas palavras têm entre si e como essas palavras juntas, ao lado de alguns fatos da vida de Tiago, elas implicam, elas resultam na seguinte verdade. Pode passar, Samuel. A excelência na vida cristã é o serviço. Nós vamos, por meio dessa autoidentificação de Tiago, olhar para o que ele viveu. E como o que ele viveu torna essa frase significativa e coloca o serviço em um patamar mais elevado. E à medida que o estudo for passando, vocês vão entender com clareza essa metodologia que nós estamos adotando aqui. A excelência na vida cristã é o serviço. Irmãos, essa é uma afirmação muito ousada em nossos dias. Afinal, gradativamente, as igrejas elas têm se tornado mais parecidas com clubes de interesses.
Nesses clubes, as pessoas se entendem meramente como espectadores. Eles olham para uma obra que está sendo realizada, mas não se veem no encargo, na missão de se tornarem participantes dessa obra. A noção da necessidade do serviço como que sendo algo essencial ali para a vida do crente, ela tem sido perdida por muitas pessoas e alguns não entendem que eles têm a missão pessoal de servir. Nesse sentido, as palavras de Tiago, elas são importantíssimas, porque aqui está um homem que entende a posição que o serviço deve ocupar na vida cristã. Tiago 1:1 vai dizer, Tiago, servo. E como já dito, essas palavras, elas estão atestando a excelência do serviço dentro da vida cristã. E nesse estudo, como dito, a gente vai observar 3 provas que atestam que esta frase aqui, ela é verdadeira. E a primeira dessas provas, a primeira verdade que nós destacaremos aqui, ela pode ser encontrada em Mateus 13:55. Vamos para lá. Mateus 13:55. Mateus 13:55. Diz o seguinte, amém? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O que temos aqui é um fato importantíssimo a respeito de Tiago. Tiago, o autor do livro, como já vimos hoje pela manhã e estamos mais uma vez vendo agora, era irmão de Jesus. O homem que está escrevendo essas palavras não era um homem qualquer, do ponto de vista normal. Ele era irmão de alguém muito importante. E nós vamos entender como o fato dele ser importante implica na seguinte verdade: posições sociais não são mais importantes do que o serviço. Este texto ele deixa isso muito claro. Esse texto, quando relacionado, Mateus 13:55, quando relacionado com Tiago 1:1, ele vai deixar muito claro para aquele que observa que posições sociais não são mais importantes do que o serviço. Primeira prova de que essa frase é verdadeira: posições sociais não são mais importantes do que o serviço. E você pode dizer, Mateus, como assim? A gente vai entender isso melhor. O que nós vemos nesse texto é que Tiago, o autor da carta que a gente está explorando, ele é o meio-irmão de Jesus. Inicialmente, a Bíblia nos revela, lá em João 7:5, que ele não creu, mas depois ele foi salvo. Irmãos, na época em que Tiago vivia, linhagens sanguíneas, genealogias eram consideradas extremamente importantes. O grau de parentesco que você tinha com alguém era considerado muito importante naquela sociedade. O fato de alguém ser irmão de um militar importante ou de um governante poderoso não era ignorado pelas pessoas que rodeavam e conferia a quem era parente deste com um cargo elevado muitos privilégios. Os membros de linhagens nobres, eles recebiam benefícios sociais, políticos, financeiros. Dentro do mundo antigo, isso tudo era muito comum. Essa importância dada à linhagem, à família, era tão elevada que muitos reis antigos gostavam de se considerar filhos de deuses, acreditando que este parentesco com o Deus ia conferir para eles mais autoridade ainda do que eles já tinham. Essa informação contextual ela é importante, pois Tiago, ele era irmão biológico de Jesus. Ele não era irmão de um mero general condecorado. Ele não era irmão do imperador de Roma. Ele não era irmão de um rei de um país distante. Mas Tiago era irmão do Senhor do universo, do Rei da glória, do maior dentre todos. E ao afirmar esse fato, ao entender isso e ao comunicar isso para as pessoas,
Tiago poderia tomar para si uma expressividade muito grande no meio da igreja. Ele podia se tornar alguém importante pelo simples fato de ser irmão de Jesus. Então estamos estabelecendo aqui um fato. E quando a gente relaciona esse fato com a saudação de Tiago na sua epístola, o que a gente vê é algo muito interessante. Porque Tiago, ao escrever a sua carta, ele queria ser ouvido. Ele necessitava que as pessoas aceitassem a ele e ao que ele falava. Ele precisava ser considerado alguém relevante para que aqueles irmãos que estavam naquela tremenda confusão o escutassem. Ele poderia, então, na sua apresentação, ter dito: Tiago, o irmão de Jesus. Isso teria um peso enorme. Isso já daria para ele uma aceitação, não somente no meio dos cristãos, mas também no âmbito social de qualquer pessoa que entendesse a relevância de quem Jesus foi. Irmãos, Tiago precisava que as pessoas o ouvissem. E nessa situação ele poderia ter feito uso desse privilégio. Ele poderia ter feito uso do seu sangue, da sua genealogia. Mas mesmo estando inserido nessa causa, mesmo estando nesta labuta, mesmo estando na obra que o seu irmão inaugurara, Tiago ele não escolheu se apresentar como um parente de Jesus, mas ele escolheu se apresentar como um servo. Diante dos benefícios sociais que ele tinha, diante dos privilégios que ele tinha, por causa de sua família, Tiago preferiu se apresentar como alguém que servia, como um servo. O que essa atitude demonstra, irmãos, é que os benefícios sociais, eles não podem ser comparados com a condição de um servo do Senhor. E muitas pessoas não têm entendido isso. Muitas pessoas têm tomado uma atitude radicalmente oposta a essa que vemos Tiago tomar aqui. Porque o que nós observamos aqui é um homem que se esvaziou dos privilégios da sua posição social. Esse homem, irmão do rei, não escolheu fazer uso disso por entender que o fato dele ser servo era algo mais expressivo. O fato dele ser servo não se comparava a qualquer outro benefício que ele poderia receber. Qualquer benefício que ele recebesse não se comparariam à sua posição de servo, melhor dizendo. Tiago, ele não faz de Jesus um elemento para que ele fosse aceito e promovido na sociedade, mas ele, ao entender genuinamente o que é a vida cristã, coloca a importância e o ofício de servo em um grau maior de importância do que a aceitação e o reconhecimento decorrentes da sua condição de ser um irmão de Jesus. O que Tiago entende aqui é simples. A servidão a Deus, ela é melhor do que a ascensão social. Essa compreensão é muito importante, irmãos. Afinal, nos nossos dias, muitos têm se aproximado da fé, somente visando os benefícios sociais que a fé produz. Muitas igrejas têm lotado com a promessa de riqueza para aqueles que se juntarem ao seu rol de membros. Multidões são atraídas pela promessa da moralidade que o cristianismo detém. Muitas pessoas desejam tomar uma parte específica da verdade cristã que lhes beneficiará, mas não desejam nenhum nível de comprometimento com outros aspectos da fé. Muitas pessoas vêm para a igreja não para servir ao Senhor, mas para não perder o seu casamento, para restaurar a sua família, em busca de uma cura, em busca de uma virada na vida para pararem de sofrer. O fato é que muitas pessoas olham para os benefícios que emanam da cruz e se aproximam de Deus em uma atitude egoísta, olhando para estes benefícios. Isso pode acontecer em uma esfera privada, mas também pode acontecer em uma esfera social. Mas essas pessoas, elas não querem se comprometer verdadeiramente com o serviço cristão. Elas desejam a aceitação, a moralidade, elas desejam
os benefícios que emanam do cristianismo, mas elas não querem ver na prática a aplicação do evangelho na sua vida, pois elas não estão dispostas a servir. Essas pessoas, elas olham para todas as coisas, elas se sentem atraídas pelo que o evangelho pode oferecer, mas elas não estão dispostas a verdadeiramente se comprometerem com o serviço na obra de Deus. Elas só querem os benefícios da fé, mas se esquivam, são indiferentes e não se importam com o que Deus quer que elas façam. E a questão é, será que você é um destes? O que é que tem te trazido até a igreja? Em que nível de envolvimento você está em relação à obra de Cristo? Será que você tem se achado ocupado demais para servir? Será que você não tem feito o uso da moralidade, dos benefícios do cristianismo, mas não quer se comprometer de fato com ele? De que modo você tem agido? Será que você se considera grande demais para servir? Irmãos, Deus ele não precisa do nosso serviço. Servir para nós é um privilégio. Deus ele não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele nos deu essa dádiva, Ele nos concedeu essa bênção. Deus nos deu o privilégio de sermos seus servos, seus emissários nesse mundo. Diante desta responsabilidade que nos foi conferida, nós não podemos entender que estamos aqui somente numa posição passiva, em uma condição de não fazermos nada e de só recebermos os benefícios de Cristo. Você não precisa ser rico, você não precisa ser aceito socialmente, você não precisa ser curado, você não precisa de nenhum benefício nessa vida, porque este mundo passará, mas existe uma necessidade latente no seu ser. Você precisa de Jesus como o seu Salvador, mas não só como Salvador, também como seu Senhor. Você não precisa de uma ascensão social, você não precisa conquistar, você não precisa alcançar suas metas, mas se você entender genuinamente a vida cristã, você perceberá que você tem a necessidade de servir. Tiago entendeu isso. Ele estava em uma posição de destaque. Ele era irmão de Jesus, mas mesmo nessa condição, ele não viu outro elemento que não a servidão como o alvo máximo, o seu propósito maior. É por essa razão, irmãos, que o irmão de Jesus, ele não se apresenta como o irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo do Senhor. Porque os benefícios que ele teria ao se apresentar como irmão de Jesus não poderiam ser comparados com os benefícios que ele ia gerar na mente dos irmãos e no seu próprio legado ao se apresentar como servo. Ele poderia ter dito: irmãos da dispersão, aqui vai uma mensagem de uma pessoa da família de Jesus, aqui quem fala é o irmão do rei. Isso certamente teria um impacto, mas o que ele disse foi: Tiago, servo. A excelência na vida cristã é o serviço e não posições sociais. Você pode ser quem for. Você pode ser o presidente do Brasil. Você pode ser o rei do mundo. Você jamais deve achar que esta posição ela é em algum nível mais digna do que a posição que um servo de Deus ocupa. Eu me lembro de uma reportagem, eu acredito que eu já contei essa história na igreja, numa pregação. Uma história que eu vi a respeito do pregador Billy Graham, em meados ali dos anos 90, da segunda metade dos anos 90, ele era alguém muito aceito nos Estados Unidos. E um dia um repórter disse assim: senhor Billy, se o senhor se candidatasse, provavelmente o senhor ganharia a eleição. Por que é que o senhor se candidata e se torna o novo presidente dos Estados Unidos? Ele respondeu: se Deus me chamou para ser seu servo,
como eu me rebaixaria à posição de um presidente? A ideia é essa, irmãos. Não existe ascensão social, não existe posição social. Você pode ser irmão de Jesus. O fato mais importante sobre você é que você é um servo dele. Essa primeira disposição de Tiago, a relação do fato dele ser irmão de Jesus com a apresentação dele como servo, nos indica, atesta para nós que a excelência na vida cristã é o serviço. Continuando, vamos observar uma segunda prova da centralidade da servidão. Vamos abrir nossas Bíblias agora na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios 15. 1 aos Coríntios 15, 1 a 8. Amém? 1 aos Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 1 a 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se reviverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Irmãos, da relação deste texto aqui, com a afirmação inicial de Tiago na sua epístola, Tiago serve, nós podemos concluir uma segunda prova, uma segunda verdade que servirá como prova desta frase. E esta segunda verdade, essa segunda prova que nós podemos concluir daqui é: experiências sobrenaturais não são mais importantes que o serviço. Irmãos, nós vivemos dias em que as experiências sobrenaturais são o alvo da ênfase de muitos movimentos. Frases como: eu senti do Senhor para te dizer, Deus me disse, eu estou sentindo o que Deus quer, ou eu recebi uma revelação, estão cada vez mais populares. Parece que todos querem uma experiência maravilhosa. É como se o agir do Espírito Santo só pudesse se manifestar por meio de uma condição extrema, em um estado extremo ali de vida, ou num ápice, num pico de emoção. Alguns que fazem parte desses movimentos acabam por colocarem os crentes em duas categorias: os frios e os que têm o fogo. Essa ideia é tão forte que muitas pessoas passam boa parte do seu tempo buscando uma segunda bênção, buscando um derramar mais efetivo do Espírito Santo. Elas buscam um contato com o sobrenatural que modificará a sua vida para sempre. Olhando para essa tendência e para a qualidade da vida cristã dos crentes que enfatizam tanto o sobrenatural, eu me lembro de uma história que narra um momento muito interessante da vida de Tomás de Aquino. Já ouviram falar de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino foi talvez um dos maiores teólogos da Idade Média. Ele tinha uma personalidade bem pacata, era um homem bem tranquilo, calado. Algumas pessoas inicialmente pensavam que ele não era nem muito inteligente, depois elas perceberam que estavam erradas. E a conduta dele sempre transmitia uma serenidade, uma inocência, tanto que ele ficou conhecido por um apelido não muito legal, principalmente se ele estivesse morando no Ceará. O apelido dele era Boi Mudo. Então, não é um apelido muito legal de você colocar numa pessoa, não. Ele era grandão, muito pacato, então as pessoas não diziam muitas coisas com ele assim, não, e ele não conversava muito. E devido a essa personalidade,
ele era constantemente alvo da brincadeira dos seus colegas frades ali. Um dia, um dos rapazes resolveu ir até o seu local de estudo e disse: irmão Tomás, tem uma vaca voando. Ele se levantou de um salto e correu para fora e ficou olhando para o céu. Aí o jovem que tinha feito essa brincadeira com ele chegou rindo e disse assim: irmão Tomás, como você é bobo, como você é bobinho. Vacas não voam, irmão Tomás, vacas não voam. Tomás de Aquino então respondeu para ele: não, eu não sou bobo não, mas eu prefiro acreditar que as vacas voam do que acreditar que um filho de Deus está mentindo. Né? Pega. O que Tomás de Aquino disse aqui é importante, irmãos, porque muita gente está tão preocupada em ver vaca voando que se esquece que a sua missão é obedecer. Foi exatamente no caminho oposto a este que Tiago seguiu. Ele viu o Senhor ressurreto, ele viu Jesus ressurreto. Jesus, depois de ter morrido, já numa condição de glória, só esperando o momento da sua ascensão até o céu, ele viu isso com os olhos dele, ele teve essa experiência maravilhosa, mas a base da sua autoridade neste texto, o centro do seu procedimento em sua vida, suas atitudes, o seu todo ali, na sua realidade presente, não eram movidos por essas experiências sobrenaturais. Tiago não era movido pela centralidade destas coisas, mas ele era movido pela servidão. Ele não começa se apresentando: Tiago, aquele que viu Jesus ressurreto. Ele começa dizendo: Tiago, servo. Em oposição a essa atitude de Tiago, muitas pessoas buscam a intimidade com Jesus do modo errado. Elas querem estar mais próximas, querem ficar mais perto de Deus. Nesse sentido, elas acham que a amizade com Deus se baseia em buscar sentir Deus. Elas acham que se baseiam em chorar com Deus. Elas acham que vão se tornarem mais íntimas do Senhor sentindo ou buscando um toque do Senhor na sua vida. Elas querem receber uma revelação direta. Elas querem ter um acesso privilegiado ao Pai. Mas será que essa ideia está certa? Será que é assim que nos tornamos verdadeiramente amigos de Jesus? O próprio Jesus disse que não. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 15 e 14. João 15, versículo 14. Quando nos tornamos mais íntimos de Jesus? Quando estabelecemos um relacionamento de amizade verdadeiro com o nosso Mestre? Quando? João 15, 14. Amém? João 15, 14, o texto diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. O que temos aqui é uma regra simples. A intimidade com Deus, ela começa com a obediência e não com uma série de experiências sobrenaturais. Você não precisa ouvir a voz de Deus de nenhuma outra fonte que não seja a Bíblia. Você não precisa buscar revelações em qualquer outro lugar que não seja a Escritura. Você não precisa sentir. O que você precisa é fazer a vontade de Deus. Esse é o cerne, é o centro, é o ponto ali principal da obediência cristã. Porque a gente não faz as coisas segundo as nossas emoções, segundo os nossos sentimentos. Nós não fazemos porque queremos fazer. Nós fazemos porque antes Jesus fez por nós. A gente faz, mesmo quando a gente não quer fazer. Mesmo quando nós queremos fazer o contrário. Por amor, nós servimos o nosso Senhor. Uma igreja fria não é aquela onde não tem gritos. Uma igreja fria não é aquela onde não tem choro. Uma igreja fria não é aquela que não tem quedas ou revelações, muitas vezes, que machucam corações. Mas uma igreja fria é aquela, irmãos, onde não se vê o Espírito Santo trabalhando na vida dos crentes, ao ponto de fazer deles servos. Esta é uma igreja fria. Esta é uma igreja fria. Uma cantora chamada Daiane Damasceno escreveu uma música que expressa
uma verdade muito oportuna, expressa essa verdade de uma maneira muito oportuna. Essa jovem, durante anos, foi auxiliar de um ministério que promovia experiências sobrenaturais, dizendo que estava pregando o Evangelho. O nome dessa música que ela compôs é Protesto Sim. Eu gostaria de ler a letra dessa música. Diz assim: desculpe se eu não te fizer sentir nada. Desculpe se a canção não traz empolgação. Desculpe, minha missão não é fabricar nada. Prefiro te fazer pensar do que pular. E pulando, atuando, vazios, sepulcros caiados estão por aí. Lindos por fora, podres por dentro. Agitação não significa avivamento. Do que adianta entreter e agradar, se não houver arrependimento? Protesto sim, digo não à religião. Protesto sim, mais de Deus sem manipulação. Protesto sim, quero o evangelho puro. Pare de forjar que é Deus. Protesto sim, quero Deus não emoção, pois só assim haverá genuína conversão. Que o céu, enfim, dará festa aos redimidos. Abram o caminho, não nos impeçam de entrar. Desculpe se eu ainda não te fiz sentir nada. Desculpe se a canção não te fez chorar. Só cumpro minha missão levando a palavra. Essa parte eu acho maravilhosa. Ó. A fé vem pelo ouvir, não por se arrepiar. Sensações, movimentos, modismos não substituem a ausência de Cristo. Queira a verdade que não agrada, mas confronta por dentro. Não troque as escrituras por um falso avivamento. Procure buscar mais a Deus, mais o amar. Crescer em graça e conhecimento. Protesto sim, digo não à religião. Protesto sim, mais de Deus sem manipulação. Protesto sim, eu quero um evangelho puro. Parem de vender a Deus. Protesto sim, quero Deus não emoção, pois só assim haverá genuína conversão. E o céu, enfim, dará festa aos redimidos. Abram o caminho, não nos impeçam de passar. Digo sim para Deus e ao show não. Adore sim ao Criador e à criatura não. E a igreja, enfim, dará glória a quem é devido. Seja Deus o centro e o homem se coloque em seu lugar. Jesus é suficiente. Irmãos, no dia final, no último dia, muitos dos que sentem Deus, muitos dos que profetizam com intrepidez, muitos dos que recebem revelações e que parecem ter um canal direto com Deus, muitos destes estarão diante do Cordeiro e ouvirão: apartem-se de mim, vós os que praticais a iniquidade. Com isso eu não estou negando as experiências sobrenaturais, mas o que eu estou dizendo é que a vida cristã não é sobre isso. A vida cristã é sobre servir a Deus. Tiago, ao se apresentar para aqueles irmãos que estavam sofrendo, mesmo tendo experimentado coisas incríveis, ele viu Cristo ressurreto, mas ainda assim Tiago se apresentou como um servo. Esse fato deixa bem claro, na vida cristã, as experiências sobrenaturais não são mais importantes que o serviço. No início do estudo, nós vimos por meio das duas primeiras palavras de Tiago, que elas, quando relacionadas com a vida de Tiago, nos ensinam que a vida cristã, ela tem uma excelência, e que a excelência na vida cristã é o serviço. Nos propomos a ver algumas provas dessa verdade. E a primeira prova que observamos foi que posições sociais não são mais importantes que o serviço. A segunda prova foi que experiências sobrenaturais não são mais importantes que o serviço. E agora vamos olhar uma terceira e última prova. Esta está registrada, ou melhor, vamos extrair do que está registrado em Atos capítulo 15, versículos 12 a 21. Atos 15, 12 a 21. Você pode dizer assim: Mateus, mas como é que pode? Você falou para a gente que a pregação expositiva era uma pregação num texto. Nós estamos, tanto que a gente andou hoje, nós estamos andando sim. Mas a gente está andando em verdades que estão relacionadas com aquele versículo. Vamos lançar luz, nos ajudar a entender melhor o poder do que Tiago está dizendo ali. Então, Atos 15, 12 a 21. Diz o seguinte, a palavra de Deus:
E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isto com as palavras do profeta, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o em suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz dessas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Irmãos, a terceira prova que ratifica a centralidade do serviço na vida cristã, e que nós podemos identificar aqui, que daqui a pouco vamos entender melhor, é a seguinte: posições religiosas não são mais importantes que o serviço. O que nós podemos ver claramente nesta passagem é que Tiago era uma liderança na igreja. Ele era uma liderança importantíssima. Ele era uma voz tão poderosa que quando ele falava, até os apóstolos ouviam. Ele não era um apóstolo, mas quando ele falava, até os apóstolos ouviam. Ele era um homem prestigiado, ele era um homem sábio, ele era alguém que tinha uma posição religiosa de destaque. Alguns historiadores registram que Tiago, naquela época, era conhecido como o homem com joelhos de camelo. Sabe por quê? Ele orava tanto de joelhos que os joelhos dele eram grossos, parecia a pele de um camelo, parecia o casco de um camelo, de tanto que ele orava. Ele era um homem que vivia a vida comum na fé, era um homem religioso, era um líder religioso. Ainda assim, mesmo ocupando esta posição, mesmo sendo reconhecido como uma coluna, Tiago, ele valoriza na sua autoapresentação aqui mais o seu aspecto de servo do que o seu aspecto de líder. Na verdade, para Tiago, a verdadeira religião só existia no meio de uma vida frutífera de serviço. Muitas pessoas, irmãos, nos nossos dias, têm ansiado esta posição que Tiago ocupava. Muitas pessoas têm desejado uma posição religiosa de prestígio, de destaque. Elas querem ser grandes teólogos, elas querem ser autoridades em tudo que se propõe a falar, mas elas não dedicam tempo no servir a Deus. Sobre todos os assuntos, essas pessoas têm opiniões, têm ideias, têm posições, mas na prática da igreja, no engajamento diário, pouco se vê ou nunca se pode contar com essas pessoas. Irmãos, não existe um cristianismo verdadeiro que seja assim. Uma teologia saudável nunca implica em uma fé inoperante. Você nunca vai ser alguém verdadeiramente importante no meio do povo de Deus se antes você não se engajar na obra de Deus. Mentes verdadeiramente cheias do Evangelho normalmente estão dentro da cabeça de homens, ou estão ali sintonizadas com homens que têm blusas arregaçadas, que têm suas mangas arregaçadas. É muito triste, irmãos, observar, ver pessoas arrotando teologia, pessoas falando em todo momento a respeito de doutrinas avançadas, mas essas mesmas pessoas vivendo uma vida de completa irresponsabilidade. Esses tais aos quais me refiro aqui são avaliadores de doutrinas fúteis, são acumuladores de uma fé morta, são rios sem água, são nuvens carregadas pelo vento. Não ache que você conseguirá ser alguém verdadeiramente relevante no reino de Deus se você não servir.
O serviço, ele é a porta de entrada e a característica definitiva daqueles que têm sido usados por Deus para fazer grandes coisas. Tiago entendeu isso. Então ele compreende que antes de ser uma autoridade, antes de ser aquele que deu a palavra mais importante no concílio de Jerusalém, antes de ser a coluna da igreja de Jerusalém, antes de ter o seu nome gravado na história como sendo justo, antes de alcançar todos esses feitos, ele se compreendia primeiramente em uma esfera mais profunda como um servo. O engajamento com a igreja é o passo necessário para todo aquele que deseja uma vida cristã profunda. O serviço cristão é uma característica presente na vida de todos aqueles que vão ser poderosamente usados por Deus. Não existe outra opção, não existe outra alternativa. Ser um servo engajado é essencial para aquele que fará grandes coisas por Deus. Mas e você? Quais são os seus planos? Quais são suas metas? Quem você quer ser no meio do povo de Deus? Onde você visualiza que você pode chegar? Se você quer ser eternamente uma sombra do potencial que você tem, se você não deseja chegar a lugar nenhum, se você deseja sempre ser aquele que não é ouvido, aquele que não tem uma importância efetiva no reino, se você quer ser esta pessoa, o primeiro passo para isso é ignorar a necessidade do serviço. Tiago identificou isso. Então, mesmo sendo uma grande autoridade, ele se colocou em primeiro lugar como um servo. A excelência na vida cristã é o serviço. O ponto alto que nós podemos alcançar e que devemos desejar é a condição de servos. Como prova desta afirmação, nós observamos nesta noite 3 verdades. Em primeiro lugar, observamos que posições sociais não são mais importantes que o serviço. Em segundo lugar, notamos que experiências sobrenaturais não são mais importantes que o serviço. Por fim, em último lugar, destacamos que posições religiosas não são mais importantes que o serviço. Existe uma história. Pode passar, Sam. Existe uma história bem conhecida. Que talvez se relacione muito com o que a gente está vendo nessa noite. Essa é a história dos jovens moravianos. Eu vou contar ela aqui, eu vou fazer uma leitura dessa história. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração contínua, chamado moravianos, durou quase 100 anos. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Estes jovens fizeram um contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria nesta ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas que não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento.
as grandes histórias da fé são histórias de homens de Deus que aceitaram o desafio de servir. A excelência na vida cristã é o serviço. Mas alguém pode dizer: Mateus, eu não concordo com você. Você pode dizer: eu não concordo que o serviço é tão importante assim. Eu não acredito que o cristão que está na posição mais elevada, ele é meramente aquele que serve. Se este é o caso, eu gostaria de lhe convidar para abrir sua Bíblia, uma última referência nessa noite. Mateus 20, 25 e 26. Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26. Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26. O texto vai nos dizer: então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Mas e você? Você tem servido? Por fim, para concluir o nosso sermão, retornando a Tiago capítulo 1. Nosso foco hoje, pode passar, Samuel, foi a relação entre essas duas palavras, Tiago e servo. Nós vimos como estas palavras, elas demonstram, ao conhecermos quem era o Tiago que estava falando, e a importância dele se auto-apresentar aqui como servo, nós observamos que por meio dessa auto-identificação, ele está atestando a centralidade do serviço na vida cristã. Mesmo um homem que experimentou tantas coisas, que tinha tantos outros atributos, ele, numa situação de crise, ao apresentar-se, definiu-se como servo. Deste modo, nesse estudo, nós destacamos a importância que Tiago deu à servidão e a importância de você ser um servo. Mas esse fato implica em uma questão. O que é que significa, de fato, ser um servo? Ou melhor, o que é que significa ser um bom servo? Eu tenho que servir, mas o que é um servo? O que é que um servo faz? Como é que eu posso fazer para ser um servo aprovado? Sabendo disso, irmãos, sabendo desta implicação natural da verdade que vimos hoje, nos nossos próximos estudos, nós vamos nos dedicar a compreender esta palavra aqui, a palavra servo. Na continuação da nossa série em Tiago, o nosso intuito vai ser observar quais as marcas de um servo aprovado, de alguém que genuinamente tem exercido um serviço cristão, porque temos que servir, mas não podemos servir de qualquer maneira. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos observar, através da ideia que inspirou Tiago nesta noção de servo, quais as marcas de um servo aprovado. Mas por hoje nós vamos parar por aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tuas dádivas, por teu amor. Pai, que a nossa vida seja uma vida marcada pelo serviço. Venhamos, Pai, desejar ardentemente o engajamento na tua obra. Que não sejamos aqui, Pai, meros espectadores. Que a gente não venha ser simplesmente pessoas que estão experimentando ideias, provando intelectualmente conceitos, mas que venhamos a ser servos teus, Pai. Muito obrigado pelo exemplo de Tiago. Da nossa perspectiva, Pai, ele foi um grande homem. E como é bom observar grandes homens assumindo
esta gloriosa função, que é a de sermos servos teus. Que essa igreja, Pai, não venha a ser marcada por pessoas que meramente conhecem, que têm um acúmulo de conhecimento, mas que venhamos a ser, Pai, uma comunidade de servos. Que a tua obra aqui, Pai, enquanto tiver um de nós de pé, que ela não venha parar pela ausência de trabalhadores. Faça do povo que está aqui, Pai, servos verdadeiros. E muito obrigado por esse conteúdo tão rico que o Senhor nos deixou na tua palavra. Obrigado por todo esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.